Graça e paz a todos os irmãos. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 3. Iremos então ler o capítulo inteiro, que nos diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não fez. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos na Tua presença, Pai, te pedindo que nesse momento Tu possas falar nossas vidas, que o Teu Santo Espírito, meu Pai, possa estar presente nesse lugar, meu Pai, abrindo nossas mentes, abrindo nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos, meu Pai, também colocar em prática e partilhar com os outros, meu Pai, que necessitam ouvir o Teu Evangelho, Senhor. Nós pedimos, Pai, que possamos ser cristãos fiéis na Tua mensagem, meu Pai, aqui hoje. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, anteriormente, nós vimos este profeta Jonas, conhecemos um pouco sobre ele. Vimos que este profeta era um profeta rebelde, que recebeu uma ordem direta de Deus para que fosse pregar a Nínive. No entanto, ele foi rebelde e fugiu do Senhor e foi para o sentido oposto, indo para Tarsis. No entanto, eu queria, já agora no início do capítulo 3, propor uma primeira questão. Por que é que Jonas não queria pregar em Nínive? Na cidade de Nínive. Bom, primeiramente, que cidade era esta, Nínive? Nínive era um centro de adoração à deusa Ishtar, uma das divindades mais importantes para os pagãos. Era uma cidade muito grande, das mais importantes da antiguidade. E nós podemos ver isso no verso 3, que diz: E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Com uma enorme população, nós podemos ver isso também no capítulo 4, verso 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, da qual não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Estima-se inclusive que estes 120.000 homens, que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, tratava-se de crianças, ou seja, é possível que a cidade teria cerca de 600.000 pessoas. Só para termos um termo de comparação, Lisboa tem cerca de 500.000 pessoas. Então, apesar de ser uma cidade da antiguidade, tratava-se de uma cidade muito grande. Ela era tão importante que ela tornou-se capital da Assíria. Era marcada pela malícia, e nós podemos ver isso no capítulo 1, verso 2, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Era uma cidade marcada pelo seu mau caminho, pela sua corrupção moral, e vemos isso no verso 8 do capítulo 3, e converteram-se cada um do seu mau caminho, e também era uma cidade muito violenta, e da sua violência que estava nas suas mãos. Esta cidade era uma das cidades mais importantes do Império Assírio, que era um império que estava em ascensão. Apesar de, nesta época da pregação de Jonas, o império estar numa fase não muito boa, mas ainda era um império com potencial ascensão, e mesmo depois da pregação de Jonas, nós vimos que ele teve uma grande expansão, aqui sinalizado verde claro.
Era um povo pagão, extremamente cruel nas suas práticas de guerra. Eles tinham a prática comum de deportar pessoas para longe das suas terras, para evitar rebeliões, essas coisas todas. Ou seja, era como tirar você da sua família, da sua casa, dos seus parentes e colocar num país onde você nunca não conhece ninguém, não sabe a cultura, não conhece nada. Era uma prática muito comum entre os assírios. E eles esfolavam, decapitavam, queimavam vivos, empalavam as suas vítimas e eles glorificavam tal brutalidade, porque fazia parte das crenças, da fé pagã deles, de que a brutalidade deveria ser algo glorificada. Então, pensando dessa forma, talvez nós pensemos, não, se calhar era por isso que Jonas não queria pregar na cidade de Nínive. Eles eram muito cruéis, eles eram um povo terrível. Outros dizem, não, mas Jonas não queria pregar na cidade de Nínive porque ele tinha medo. No entanto, nós vemos, logo no capítulo 1, que Jonas não era um homem medroso. Porque ele prefere morrer do que obedecer a Deus. Ele prefere ser lançado ao mar do que obedecer a mensagem de Deus. Então não era uma questão de covardia. Havia outra motivação aí por trás. E para nós podermos entender essa motivação, vamos entender um pouco do contexto de Israel. O que estava a acontecer em Israel nessa altura de Jonas? Ora, depois do reinado de Salomão, nós sabemos que Salomão, apesar de ter sido o homem mais sábio, ele desviou-se dos caminhos do Senhor, contaminou-se com a idolatria, e depois do reinado dele, o reino de Israel dividiu-se em dois. O reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, que seria o reino de Judá. No reino de Israel, que é o reino do norte, de onde vem o profeta Jonas, toda a linhagem, a partir de Jeroboão, toda a linhagem ela seguiu os mesmos caminhos do Jeroboão I. Ou seja, Jeroboão I, o que é que ele fez? Ele fez uma completa reforma no sistema religioso do Reino do Norte. Enquanto que Deus tinha todos os mandamentos dados por Moisés ao seu povo para praticar uma vida segundo a vontade dele, o rei Jeroboão optou por ir pelo caminho da idolatria, assim como os outros povos. E nós vemos depois, à medida que nós lemos o livro de Rei, nós vemos que todos os outros reis a seguir de Jeroboão I, eles seguiram os passos de Jeroboão I. Sempre que nós vemos a descrição de um rei de Israel, nós vemos no finalzinho e ele seguiu os passos de Jeroboão I. Então, Jonas, ele surge exatamente na época de Jeroboão II. E é muito interessante essa questão de Jeroboão II, que normalmente quando nós vemos, é muito comum os pais darem às vezes o seu nome ao filho, ou o nome do avô, por exemplo. O meu pai mesmo, o nome dele é do avô dele. Então, essa prática normalmente é porque querem honrar, têm respeito por essa pessoa. E da mesma forma, mesmo Jeroboão I sendo tão idólatra, Jeroboão II recebe esse nome quase como uma forma de, olha, como se Jeroboão I tivesse feito grandes coisas. Então, nós vemos o contexto em que Jonas surge. Nós vemos que é um contexto de idolatria, um contexto longe dos caminhos do Senhor. Jonas, então, surge nesse contexto. E nós vemos que Jonas, ao contrário de muitos outros profetas, ele não surge como um profeta que vai pregar a destruição de Israel. Ele surge como um profeta que prega o bem, prega a prosperidade de Israel. Vejam só em 2 Reis 14, do verso 23 ao 25, eu aqui encurtei um bocadinho, que diz o seguinte: começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Mais uma vez, nunca se apartou dos caminhos de nenhum dos pecados de Jeroboão I. Ok? Filho de Nabade, com o qual fez pecar Israel. Também este restituiu os termos de Israel desde a entrada de Hamat até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho de Amitai. Então é aqui que Jonas entra. Jonas, ele aparece pregando para um rei idólatra que Israel iria expandir-se novamente. Nós vemos, inclusive, numa passagem, que Deus teve compaixão de Israel, que mesmo eles vivendo numa situação de idolatria, a situação deles era muito precária. Então Deus dá esta fase, este momento de paz para Israel, este momento de expansão do territorial, mesmo o rei sendo pecador, mesmo o rei sendo idólatra, Deus dá essa chance, essa misericórdia de uma expansão, de um momento de paz para Israel. E nós aqui podemos já pegar uma pequena aplicação, que é, mesmo em nossos pecados,
Mesmo o mundo sendo como ele é, as pessoas sempre transgredindo contra a vontade de Deus, nós vemos que o sol nasce para o justo, mas também nasce para o ímpio. Deus ainda assim tem misericórdia, mesmo daqueles que vão contra a vontade dele. Ao mesmo tempo, nós vemos outro fator interessante nesta época do Jonas. Juntamente com Jonas, outros 2 profetas surgiram neste mesmo período, Amós e Oseias. E nós podemos constatar isso em Amós capítulo 1, verso 1 e também em Oseias capítulo 1, verso 1. As palavras de Amós, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E também Oseias capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oseias, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então nós vemos a altura, a época em que Jonas surge. Foi ao mesmo tempo, ele foi contemporâneo tanto de Amós quanto de Oseias. E aqui nós vemos, e aqui nós podemos nos perguntar o que é Amós e o que é Oseias, o que é que esses 2 profetas eles pregavam, eles profetizavam, eles falavam para o povo de Israel. E nós vemos o seguinte, a pregação de Amós era uma pregação de cativeiro. E nós vemos isso em Amós capítulo 3, verso 11. Portanto, o Senhor Deus diz assim: o inimigo virá e cercará a terra, derrubará a tua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. É também uma mensagem de cativeiro. Amós capítulo 6, verso 7. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos e cessarão os festins e os banqueteadores. Ao mesmo tempo, o que Oseias profetizava para o povo de Israel? Da mesma forma, juízo mais uma vez. Oseias capítulo 1, verso 6. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruhamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Uma mensagem do juízo. E ao mesmo tempo, uma mensagem de cativeiro. Mas aqui entra um ponto interessante. Cativeiro por parte dos assírios, por parte do mesmo povo onde se situava a grande cidade de Nínive. E nós vemos em Oseias capítulo 11, verso 5, não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E eu faço uma questão, irmãos. Será que Jonas, sendo contemporâneo destes grandes profetas, será que Jonas não sabia, não tinha conhecimento destas profecias? Sendo ele contemporâneo, tanto de Amós quanto de Oseias, será que ele não tinha conhecimento, não sabia destas profecias? E nós vemos, inclusive, para reforçar, que em Jonas capítulo 4, verso 2, ele explica, e aqui nós destrinchamos mais ainda o coração de Jonas, que ele diz o seguinte: e orou o Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. É interessante porque, como nós vimos, Israel sempre, por gerações e gerações, manteve-se numa vida de idolatria. Por gerações e gerações, rei após rei, Israel escolheu por seguir o caminho da idolatria, de seguir o caminho de outros ídolos, mas não obedecer a Deus. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso. E Jonas conhecia esse Deus misericordioso. Ele via que o povo de Israel, mesmo sendo pecador, Deus ainda usou a própria vida dele para profetizar o bem pelo povo de Israel. Jonas conhecia esse Deus misericordioso. Por isso, nós vemos essa relutância de Jonas para ir pregar em Nínive. Por isso nós vimos essa resistência. Jonas conhecia esse Deus de misericórdia. Jonas conhecia esse Deus que mesmo o povo sendo tão pecador e afastando-se dos caminhos do Senhor, ainda assim Deus teve misericórdia de Israel. Não seria diferente dos ninivitas se eles se arrependessem. Então, irmãos, e aí eu faço uma pergunta. Será que também não somos assim, muitas vezes, em nossas decisões, em nossas escolhas, no nosso proceder? Será que, como Jonas, nós não gostamos do caráter de Deus somente quando Ele nos favorece? Somente quando Ele abençoa o nosso lado, aqueles que nós gostamos? Será que também não somos assim, de fazer segmentações? Não. Eu amo a Deus e tudo mais quando Ele me abençoa. Mas quando Deus traz uma aprovação, quando Deus traz julgamento, quando Deus traz juízo, muitas vezes, nós não quero isso para mim. Será que não somos assim muitas vezes? Não agimos como a vontade como Jonas agiu? Seguindo a nossa própria vontade, seguindo a nossa própria carne e não seguindo aquilo que Deus nos manda seguir, por mais que vá contra a nossa natureza? Eu deixo esta questão aos irmãos.
Passando então para o capítulo 3, verso 1 e 2, nós vemos o seguinte: e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Eu queria fazer aqui um paralelismo, irmãos, com o texto de Mateus, capítulo 25, verso 14 ao verso 19. Aqui é uma versão mais curta, para pegar os pontos essenciais. E diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Verso 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Verso 24. Mas chegando também o que receber um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos. Porque qualquer que será dado, terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Como é que este versículo, como é que este texto, esta parábola dos talentos, ela se relaciona com Jonas? Primeiramente, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre estes capítulos. Esta parábola, ela está associada, ela está ligada ao sermão escatológico de Jesus, ao sermão concernente aos últimos tempos, ao fim. Em Lucas, nós podemos ver que esta parábola, ela fala sobre o fim e aponta para como devemos viver até a volta de Cristo. Mais do que isso, os talentos, durante a história da igreja, elas tiveram várias interpretações. Uns diziam que os talentos eram os 5 sentidos, outros diziam que os talentos eram dons, eram isso e aquilo. No entanto, pegando o contexto, nós vemos que o talento era um valor monetário da época. Também era chamado de ático, e representando assim riqueza nesta parábola. O talento era como uma barra de ouro, o talento era como uma nota de 500. Era um valor monetário usado para grandes quantidades de dinheiro, como a nossa nota de 500, basicamente. Então, ela representa o talento, representa a riqueza. O servo infiel, uma coisa interessante aqui a notar, é que o servo fiel, ele não roubou. O servo infiel, ele não perdeu o talento. O servo infiel, ele não usurpou, ele não fez outras coisas, não. Em vez disso, o que ele fez foi esconder o seu talento. Ele não diminuiu, não subtraiu o talento que o seu mestre, o seu senhor, tinha dado. Foi o mesmo exato um talento que ele devolveu ao seu senhor. No entanto, ele é tratado como um servo infiel. Por quê? Por não fazer nada. Por ele não ter multiplicado aqueles talentos, ele foi tratado como um servo infiel. E da mesma forma, irmãos, nós vemos isso no caso de Jonas. Nós vemos que Jonas, ele recebeu de Deus a salvação. Jonas era para ter morrido quando ele foi lançado ao mar. Naquela tempestade, era para ele ter morrido. Dentro do ventre do grande peixe, era para ele ter morrido. No entanto, nós vemos que Deus, ainda assim, na sua infinita graça, dá uma segunda chance a Jonas, como nós vemos aí no verso 1, no verso 2. Ou seja, nós vemos a salvação como essa riqueza que Deus dá a Jonas. Ainda assim, Jonas não teve compaixão. Ele recebeu do Senhor graça, mas ele não teve graça para com os ninivitas. Ele não teve compaixão, ou seja, ele esconde o seu talento. Então, irmãos, assim como Jonas, será que nós também não continuamos a focar e a priorizar os nossos interesses e vontades? Será que nós temos essa graça, essa misericórdia? Porque nós, como cristãos, nós recebemos o maior dos talentos. Nós recebemos a maior de todas as riquezas, que é a salvação. E eu vos pergunto, nós que recebemos a salvação, será que nós estamos a ser como um servo justo?
que pregou, que recebendo a salvação, propagou o Evangelho, que é uma ordem clara que nós vemos em Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. É um mandamento de Deus que nós pregamos o Evangelho. É um mandamento de Deus que nós espalhemos o Evangelho a toda a criatura. É uma consequência de nós sermos salvos. Será que nós temos sido usado esse talento, essa grande riqueza que é a salvação que Deus nos deu? Ou será que nós estamos a ser como o servo infiel, que em vez de agir como cristãos ativos, em vez de agir como cristãos tementes ao Senhor, que amam a Deus, nós guardamos o talento? Não. E nós vemos uma coisa muito interessante, que o servo infiel, ele tinha uma ideia do seu Senhor. O servo infiel, ele diz: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro e ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. No entanto, nós vimos que este senhor, da qual ele tinha esta ideia, ele diz para os outros dois servos: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, talvez, irmãos, nós somos como um servo infiel porque não conhecemos realmente quem é o nosso Senhor. Não conhecemos realmente a misericórdia e a graça do nosso Deus. Talvez nós estejamos agindo como um servo infiel exatamente porque não vivemos uma vida segundo a vontade de Deus, conhecendo a Deus. Então, para que o nosso coração possa estar alinhado à vontade de Deus, para que nós não sejamos como Jonas, que a vontade de Deus era esta, mas a vontade dele era outra, nós devemos alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Nós devemos alinhar a nossa vida com a vontade, os desejos de Deus. E nós vemos, pegando o Salmo capítulo 1, verso 1, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Há um ditado popular que ele diz: somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Segundo esse ditado, o que eles dizem é que as 5 pessoas com quem nós passamos mais tempo, as 5 pessoas com quem nós convivemos mais, elas influenciam na nossa forma de ser. E nós influenciamos na forma de ser delas. Quanto mais passamos tempo com uma pessoa, mais apanhamos os seus jeitos, a sua forma de falar, alguns hábitos. É o que diz este ditado. E nós vemos em Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Só que eu pego este versículo para apontar logo para o verso 2, que diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aqui eu pego um pouquinho o que o irmão Bill tem nos ensinado durante toda esta semana. A Bíblia, ler a Bíblia é como ouvir Deus falar. Estudar a Bíblia é como ouvir Deus explicar. Livros são como uma conversa com o seu autor. Uma das soluções que esse pessoal do autodesenvolvimento, que usa muito essas frases, o que eles dizem é: se você não tem amigos na sua volta, se você não tem pessoas à sua volta que possam ser boas influências, então procure ler livros. Porque quando você lê um livro, você está tornando o autor uma das 5 pessoas mais próximas de você. Você está, ao ler o livro, ao passar tempo estudando aquele livro, é como se o autor passasse a ser das 5 pessoas mais próximas de você. Então, o que é que nós aprendemos com isto, aplicando a vida cristã, aplicando aqui ao verso 2? É que o cristão que estuda a palavra do Senhor, o cristão que passa tempo estudando as Escrituras, memorizando as Escrituras, estudando as Escrituras, meditando nas Escrituras, ele tem Deus como essa média de pessoas mais próximas dele. Ele é influenciado por Deus. A Bíblia, a palavra, ela modifica a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Quanto mais nós estudamos as Escrituras, quanto mais nós memorizamos versículos, quanto mais nós gastamos tempo com a palavra de Deus, mais nós temos a tendência de nos parecermos com Cristo. E nós vemos isso também como consequência logo no verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então isto é uma consequência do que nós aprendemos no verso 2. O cristão que passa tempo com o Senhor, o cristão que gasta tempo estudando as Escrituras, ele vai produzir bons frutos. Ele vai, consequentemente, produzir obras dignas de arrependimento.
Você produzirá frutos, multiplicará os talentos, a riqueza que Deus lhe deu, a salvação, se priorizar a palavra do Senhor em sua vida. Então a dica aqui é: use o seu tempo com Deus, gaste o seu tempo com Deus, usufrua do seu tempo da melhor forma possível, que é com Deus, lendo a palavra, ouvindo pregações bíblicas, lendo livros piedosos, passando tempo com a igreja, com os irmãos. Isso é usar o nosso tempo com Deus. Isso é deixar com que Deus influencie o nosso pensamento, o nosso coração. Jonas, ele queria por um lado. Jonas, ele guardou o seu talento, a salvação que ele recebeu, a misericórdia que ele recebeu de Deus. Ele não teve essa misericórdia com os ninivitas. No entanto, nós devemos aprender a fazer o contrário. Nós devemos deixar que a palavra influencie o nosso pensamento, nosso coração, nossas ações, nossas atitudes. Nós vemos então, irmãos, nós chegamos então a este ponto que é muito interessante. Em Mateus 25, no verso 19, ainda na parábola dos talentos, diz: E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Nós aprendemos, ao estudar o capítulo 1, uma coisa muito interessante. Que o tempo, a demora do servo, a demora que Deus deu para ter com os seus servos, ele representou misericórdia para com aquele povo. O tempo que Deus deu para Jonas, nos 3 dias dentro do ventre do peixe, os 40 dias mesmo para os ninivitas, foi um tempo que representou misericórdia. E nós vemos que este servo, quando ele volta, para aquele que foi um servo bom, um servo fiel, ele diz: porque qualquer que tiver será dado em abundância. Nós vemos aqui a misericórdia deste servo. Porém, ao mesmo tempo, complementando com isto, nós vemos que esse mesmo tempo, essa mesma espera, essa mesma demora, ela representa juízo para o servo infiel. Ela representa juízo para aquele que não segue os mandamentos do Senhor. E nós vemos isso no mesmo verso. No verso 29. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. O Warren Wiersbe, ele diz uma frase muito interessante. A pessoa que diz: vou pecar, pois sei que Deus me perdoará, não faz ideia da atrocidade do pecado e nem da santidade de Deus. Então, nós não podemos pensar: não, mas Deus deu uma segunda chance a Nínive, Deus deu uma segunda chance a Jonas, por isso eu vou pecar, por isso eu posso pecar e Deus me dará outra chance também a mim, mais para a frente. Não, isso demonstra um total desconhecimento do nosso Deus e demonstra um total desconhecimento da atrocidade, do quão terrível é o pecado. Passando então para o sermão de Jonas, nós vemos aqui outro ponto interessante. Quando Jonas é vomitado, Deus não tira o mundo da missão que lhe deu. A ordem de Jonas, a ordem que Deus deu a Jonas mantém-se a mesma. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Em Mateus 25:15 nós lemos: e deu a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, Deus sabia que Jonas ele seria capacitado para aquela missão. Deus conhece até onde nós conseguimos suportar. Nós vemos na parábola dos talentos que o Senhor ele deu segundo cada servo, segundo cada um era capaz, segundo a capacidade de cada um. Isso demonstra que Deus nos conhece e sabe até onde podemos suportar. Passando então para Jonas capítulo 3, versos 3 e 4, nós lemos o seguinte: E levantando-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. É interessante que esses 40 dias, eles constantemente são associados a momentos de provação. Nós vemos, por exemplo, os 40 dias que durou o dilúvio. Nós vemos os 40 dias de Moisés no monte. Nós vemos os 40 dias também da fuga de Elias.
Nós vemos os 40 dias que Jesus foi tentado no deserto. Então esses 40 dias nas Escrituras normalmente está sempre associado ao momento de provação, ao momento de dificuldade. Ou seja, nós vemos aqui claramente qual é que era a intenção de Jonas para com os ninivitas. Jonas, ele chega lá, não com vontade de que os ninivitas se convertessem. Pois, como eu disse, o povo de Nínive, segundo as profecias de Amós, segundo as profecias de Oseias, os assírios representavam uma ameaça para o povo de Israel. Então, nós vemos que Jonas, ele não desejava a conversão dos ninivitas. Então, Jonas, dessa forma, ele prega uma mensagem que não apresenta a graça. Uma mensagem que não apresenta, só apresenta juízo de Deus sobre o povo de Nínive. Nós vemos a mensagem de Jonas que é: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma mensagem simples, curta. Uma mensagem que não apresenta Deus como salvação. Uma mensagem que não apresenta uma solução de arrependimento. No entanto, nós vemos aqui uma coisa muito interessante. Esta palavra subvertida, ela também é utilizada tanto em Gênesis 19:29, se referindo a Sodoma e Gomorra, como também em Amós 4:11, mais uma vez, se referindo a Sodoma e Gomorra. Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Ou seja, nós vemos que a mensagem de Jonas era uma mensagem do tipo: ainda 40 dias e vai acontecer com vocês, assim que aconteceu com Sodoma e Gomorra. No entanto, esta mesma palavra, ela também tem um significado de virar ao contrário, inverter, mudar, uma mudança, virar de cabeça para baixo, de pernas para o ar. E nós vemos essa mesma palavra utilizada, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles e tu serás mudado. Esta palavra mudado é a mesma palavra usada ali no hebraico. Então, ainda que Jonas quisesse pregar apenas o juízo, ainda que Jonas quisesse pregar apenas o caos, a destruição, a lei para o povo de Nínive, estava subtendido na sua mensagem uma mudança, uma solução, uma esperança para Nínive. Nós vemos então que uma coisa muito relevante, que mesmo Jonas, sendo um pregador que vai para Nínive com o coração completamente contrário, querendo a destruição daquele povo, mesmo Jonas, não tendo misericórdia nenhuma daquele povo e pregando somente o juízo de Deus para aquele povo, ainda assim, através da vida de Jonas, Deus faz um dos maiores avivamentos registrados nas Escrituras. Nós vemos que Jonas, mesmo sendo um pregador de uma terra estrangeira, imagina, irmãos, é como eu sair daqui de Portugal e ir para a Espanha, onde a língua é diferente, e tentar pregar na minha própria língua. Olha, em pouco tempo, vocês espanhóis vão todos morrer. Uma mensagem de juízo, uma mensagem de destruição, uma mensagem de catástrofe. E ainda assim, mesmo uma mensagem tão simples, mesmo pregando noutra língua, mesmo o pregador indo contra a sua vontade, ainda assim, esse simples pregador, relutante, teimoso, foi usado para fazer um dos maiores avivamentos registrados na história. Uma cidade inteira de talvez 600 mil habitantes se convertendo a Cristo. Imagina, irmãos, aqui a cidade de Lisboa, 500 mil, se converter do dia para a noite, instantaneamente, de uma hora para outra. Do nada o presidente mandar uma lei dizendo: a partir de hoje todos nós vamos jejuar. Imagina uma situação dessas, nós saindo para a Espanha, uma situação acontecer talvez numa cidade grande de lá, onde a população é grande. Então o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a mensagem é maior do que o pregador. Não importa se nós temos uma boa oratória, não importa se o slide, se o PowerPoint é bom, não importa se a mensagem causa emoção, se te faz chorar, se a mensagem tocou meu coração, não. O que importa é que a mensagem seja cristocêntrica. O que importa é que a mensagem seja bíblica, venha de Deus. E vindo de Deus, a mensagem ela será maior do que o pregador. E nós vemos Romanos 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que Deus utiliza Jonas não com outros métodos. Jonas não chega lá fazendo milagres, Jonas não chega lá fazendo mil e umas coisas e talvez fazendo um concerto e isso e aquilo. Não, Jonas chega lá simplesmente pregando a palavra. Uma coisa simples. E nós aprendemos então
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a mensagem. É pela pregação da palavra, é pela pregação do Evangelho que as pessoas veem Cristo. Israel, ele teve muitos profetas que pregaram por anos e o povo nunca se converteu. Noé pregou 120 anos, ninguém se arrependeu. Jesus pregou 3 anos e no final do seu ministério, dos 12 discípulos, um traiu, outro negou e 10 fugiram. E o povo pedia, crucifica-o. No entanto, este pregador teimoso prega uma mensagem contra a sua vontade e leva a um grande avivamento. Nós vemos no comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes sobre o livro de Jonas, ele diz uma coisa interessante. A palavra de Deus é poderosa. Ela produz frutos mesmo quando os pecadores são os mais pervertidos e quando os pregadores são os mais desmotivados. É exatamente esse o contraste que nós vimos aqui. Nós vimos o povo ninivita, o povo assírio que esfolava pessoas, que eram assassinos, que eram pagãos, e do outro lado um profeta que era completamente contra a conversão. E mesmo assim, Deus age de uma forma soberana. Mesmo assim, contra a vontade do profeta, Deus age de uma forma sobrenatural. E através do método simples, a pregação da palavra. Nós não podemos subestimar, irmãos, a eficiência, a eficácia de pregar o Evangelho. Nós não podemos subestimar o poder das Escrituras. Muitas vezes nós vemos hoje, nos dias de hoje, pessoas que tentam, que não confiam na grandeza das Escrituras, que não confiam na suficiência das Escrituras. E começam a misturar as Escrituras com misticismos, começam a misturar as Escrituras com psicologias, com humanismos, com filosofias. Isso demonstra a falta de confiança que a nossa geração tem nas Escrituras. E eu faço mais uma vez a pergunta, será que nós somos muito diferentes? Será que nós temos confiado nas Escrituras em todo o tempo? Será que nós temos de facto depositado a nossa confiança em Cristo, na Sua Palavra? Ou será que nós procuramos porta aberta e porta fechada, misticismos, e procurar saber a vontade de Deus e coisas sobrenaturais? Ou será que nós pautamos a nossa vida nas Escrituras? Será que nós pautamos a nossa vida no poder da Palavra? Então nós chegamos ao verso 4 e demos o seguinte: E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo, nem homem nem animais, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um o seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe, veja só que interessante, quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. A conversão de Nínive, ela começa no povo e vai para o rei. Diferente do que aconteceu, por exemplo, anos mais tarde em Roma, em que, através de um decreto, todo o povo supostamente se converteu, mas por causa de benefícios que o governo dava, o que originou então o catolicismo romano, nós podemos ver que em Nínive é diferente. Em Nínive começa pelo cidadão. Em Nínive a pregação atinge o povo, e do povo vai chegando ao rei. E nós podemos nos questionar, mas será que esse povo realmente se converteu? Será que os ninivitas realmente se arrependeram, se converteram do seu mau caminho? E nós podemos ter evidências dessa conversão nas palavras do próprio Cristo. Em Mateus capítulo 12, verso 41, o próprio Jesus diz, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Nós vemos também pela própria atitude desse povo. Quem sabe se Deus se voltará e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. É muito diferente, não é, irmãos, da posição que nós temos hoje.
Muitas vezes nós vemos pregações completamente voltadas para o ego, para o eu. Do coração de Jesus você é o centro. Isto foi uma frase que circulou aí e ficou bastante famosa. Mas isto vai completamente ao contrário à atitude do povo de Nínive. Quem sabe se Deus se arrepender? Quem sabe? Eles o conheciam. Esperemos que Deus tenha misericórdia. Eles se prostraram, eles se humilharam. Contrário do que muitas vezes nós vemos hoje, que o pessoal, eles usam Cristo de uma forma de exaltar o seu ego, de massagear o seu coração, de massagear o seu eu, de querer sentir-se o centro, quando na verdade o centro é Cristo. O centro é Deus. E nós vemos então uma atitude completamente diferente por parte deste povo. Uma atitude de arrependimento, uma atitude de contrição. É muito comum também nós ouvirmos frases como, por exemplo, Deus, eu quero de volta o que é meu. Deus, restitui o que é meu. No entanto, o povo de Nínive, eles se despojaram. O facto de eles se vestirem de saco de pano era uma prática, porque o saco de pano era desconfortável, não era uma coisa agradável. E representava um despojar dos bens, dos luxos, do conforto, das riquezas deste mundo. Este vestir-se de saco de pano mostra essa alma contrita deste povo, este arrependimento genuíno. Isto são marcas do arrependimento genuíno. Largar as coisas, como nós vemos, por exemplo, no jovem rico. Vende tudo o que tens, vende aos pobres e segue-me. No entanto, o jovem rico não foi capaz de o seguir. Não foi capaz de se despojar. Não foi capaz de se vestir de panos de saco. Nós vemos também aqui, chegando já no verso 10, que diz o seguinte: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não os fez. Nós notamos uma coisa aqui interessante, irmãos. Que nós vemos que Deus ele não perdoa por causa do jejum. Deus não perdoa por causa do saco do pano. Nós vemos que Deus perdoa por causa de que eles se converteram. Nós vemos que não é por causa das obras, não é por causa das ações, das atitudes do povo de Nínive que Deus os perdoa. Nós vemos no verso 10, vê as obras deles como se converteram do seu mau caminho. A prova do arrependimento é mudança de vida. Esta palavra converteram-se, ela é muito semelhante à palavra metanoia. A palavra converter-se aqui no hebraico, ela tem o sentido de voltar para trás, retornar, uma volta de 180, uma mudança de direção. A palavra metanoia, por sua vez, ela é usada, por exemplo, em Mateus capítulo 3, verso 8, quando diz produzir frutos dignos de arrependimento. E traz uma ideia de uma mudança de mente que resulta numa mudança no estilo de vida. É isto que nós vemos no caso dos ninivitas. Eles ouviram a mensagem, eles receberam pregação, eles se arrependeram e, como evidência desse arrependimento, eles vestem-se do saco de pano, eles se humilham, eles prostram-se perante o Senhor, pedindo a misericórdia de Deus. Então, o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, ele segue, como nós vemos também em Salmos capítulo 1, nos 3 primeiros versículos, de bons frutos. Uma verdadeira salvação, ela vai nos produzir bons frutos. Ela muda a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, o nosso comportamento. Mesmo aquele povo, sendo tão terrível e sanguinário, Deus lhes concede vida. E nós vemos, e aí eu faço um apelo, não importa qual é o seu passado, como nós vemos em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é um Deus de misericórdia. Se Deus perdoa os ninivitas, que era um povo tão cruel, um povo tão sanguinário, é considerado um dos povos mais cruéis, mais sanguinários da antiguidade. Se Deus teve misericórdia e perdoou esse povo, irmãos, não há pecado nosso que Deus não possa perdoar. Eu lembro, quando era mais jovem, de conversar com uma jovem, ela dizer: não, mas eu não quero voltar para Deus porque eu errei demais. As coisas que eu fiz foram absurdas. Deus não dá para eu receber perdão. É impossível. No entanto, nós vemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, se tivermos um arrependimento genuíno, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
E aplicando para nós, que já nos arrependemos, para nós que já nos convertemos, para nós que já aceitamos este Deus Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, eu aplico. Da mesma forma, assim, em Jeremias 18, verso 7 a 10, nós vemos um pouco sobre essa questão do arrependimento de Deus. No momento em que, nós vemos no versículo, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino arrancar para o derrubar e para destruir, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, aplicando agora, saindo para a questão do servo fiel, nós que já nos convertemos, nós que já nos arrependemos, que já recebemos a salvação de Cristo, não esperemos, irmãos, não esperemos pela volta do Senhor para então procurarmos, fazer como as virgens loucas, que é uma parábola que precede, pouco antes, essa parábola dos talentos. Não espere a volta do Senhor para se apresentar como o servo infiel. Não, que sejamos servos fiéis, que possamos mostrar que realmente recebemos esta salvação, multiplicando estes talentos, esta grande riqueza que Deus nos deu, que é a salvação. E aqui eu deixo umas questões. Será que estamos a ser seletivos em nossa pregação como Jonas fez? Talvez por outros motivos. No caso de Jonas, foi por causa do contexto, de Nínive e tudo mais. Mas talvez nós tenhamos outros motivos. Talvez nós não queremos pregar porque nós discutimos com aquela pessoa, ou porque ela apresenta um pensamento político oposto ao nosso, ou porque ela apresenta talvez uma crença religiosa diferente da nossa, ou talvez porque ela representa alguma outra coisa que nós não gostamos. Será que nós não estamos também a ser seletivos? Porque aquele consome determinadas coisas, eu não vou pregar para ele. Porque ele lê determinados livros, porque ele acredita em determinadas coisas, porque ele pratica determinadas coisas, eu não vou pregar para ele. Será que nós estamos também a ser seletivos? Porque eu discuti com aquela pessoa, eu não gosto dele, eu não vou pregar para ele. Será que nós estamos também a ser seletivos na nossa pregação? E aí eu deixo uma pergunta final. O livro de Jonas, ele não acaba no capítulo 3. Não bastou apenas a mensagem converter o povo. Deus vai agora tratar com o seu profeta, com o seu pregador. E aí eu pego a questão. Quando pregamos e evangelizamos, será que o nosso coração está de acordo com a mensagem? Nós vimos que a mensagem deu certo aqui no capítulo 3. Mas e o profeta? É o que nós veremos no capítulo 4. Então, que os irmãos não percam a próxima reunião. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos neste momento, Pai, para que o Senhor possa, Senhor, aplicar esta mensagem às nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser diligentes com esta palavra, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Em nossa prática diária, que nós não sejamos como o servo infiel. Que nós sejamos como o servo bom, que prega o Evangelho, que é um servo ativo, que mostra a evidência da sua salvação, Pai. Que nós possamos agir segundo a Tua vontade. Que nós possamos agir segundo o Teu mandamento, Pai. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho a toda a criatura. Que não sejamos cristãos passivos, cristãos inativos, cristãos de banco, mas que sejamos cristãos que pregam a Tua palavra, que vão adiante, que fazem a Tua obra. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.